para o povo do Ceará que nos acompanha sobre um tema que considero muito importante para o nosso povo. Eu quero partir de uma impressão de que talvez a coisa que mais preocupe o trabalhador e a trabalhadora brasileira, o nosso povo do estado do Ceará, é o medo de ficar desempregado. Se tem uma coisa que deve estar preocupando o pai de família, a mãe de família, é saber se o emprego que ele tem hoje, ele vai conseguir manter. E penso que tem aquele que está desempregado, ouvindo as notícias de televisão e rádio, se perguntando, meu Deus, será que eu vou conseguir o meu emprego? Para garantir com o meu suor e com a dignidade do meu trabalho, o sustento de minha família. Por isso que eu decidi fazer um pronunciamento para debater um pouco sobre a economia do nosso país, sobre as políticas econômicas e sobre a perspectiva com olhar a partir do movimento popular, do movimento sindical, dos trabalhadores brasileiros. É fato que nos últimos 30 anos nós tivemos uma mudança grande na economia no mundo. E isso reflete diretamente o que nós temos hoje da situação de emprego ou não emprego do nosso povo. Nós do Ceará temos que ficar alertas a uma mudança do capitalismo no mundo. Se durante anos o capitalismo no mundo, geograficamente, era fundamentalmente nos Estados Unidos e na Europa, e nós buscávamos parcerias com os Estados Unidos e com a Europa para as nossas economias crescerem e garantir o emprego do nosso cidadão, há no mundo uma mudança importante. No mundo hoje se configura um polo na Europa com a Ásia, a chamada Eurásia, que onde está a maior parte da produção mundial e onde está grande parte dos recursos produtivos na humanidade. Vou apenas dar um pequeno exemplo. O nosso governo, o governo do PT, conseguiu superar um grande problema deixado pelo governo do PSDB, que era a relação da dívida do governo com a produção que o nosso país tem. Nos governos anteriores, 60% da nossa dívida era 60% do PIB. Nós conseguimos baixar isso para algo em torno de 35%, 36%, a dívida do Estado brasileiro em comparação com o PIB do nosso país. E nós constituímos reservas da ordem de 350 bilhões de reais. Para o nosso cearense entender, nós temos guardado num caixa 350 bilhões de reais. Mas também é verdade que nós temos no Brasil hoje 520 bilhões de investidores internacionais que, se resolverem tirar o dinheiro do Brasil, na manhã de amanhã, os 350 bilhões que o governo do PT tem de reserva vira pó. E nós teremos aí sim uma crise econômica profunda e vai alterar a situação do seu emprego na empresa que você trabalha hoje. E para nós entendermos o que é a importância desta configuração da articulação da Europa com a Ásia, o Brasil, o governo da presidenta Dilma, assinou um termo de cooperação dos BRICS para a constituição de um banco que envolve o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. E só para ter uma ideia, se a reserva do Brasil é de 350 bilhões e tem 520 bi de bancos internacionais no Brasil,
O termo de cooperação do Brasil com a China, só a China tem 4 trilhões de reais de reservas. Portanto, o instrumento que estamos fazendo do governo federal com os BRICS é fundamental, mas nós temos que avançar. Aqui no Ceará tem uma obra decisiva para nós, que é a Transnordestina, que vai nos vincular até o Peru. Parece longe de nós, mas as empresas do Ceará, que estão lá na zona de processamento de exportação, aqui no Porto do Pecém, as empresas do Ceará que podem exportar, hoje tem um custo para exportar que com a Transnordestina poderão fazer para a China, que tem e quer com o Brasil o consumo de produtos nossos, do Ceará inclusive, não é para os próximos 10 anos. Nós nos vangloriamos, porque nós somos capazes de fazer um plano estadual ou um plano nacional de educação para os próximos 10 anos. Pois bem, os chineses, deputado Moisés, têm um plano para os próximos 100 anos. Eles têm uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. O Brasil é 200 milhões. E eles acham que vão chegar a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E eles se perguntam, como é que nós vamos dar comida para o povo chinês? Como é que nós vamos garantir roupa? Como é que nós vamos garantir casa para 1 bilhão e 400 milhões de chineses daqui a 100 anos? E nós, brasileiros, estamos nessa caminhada de tentar, pelo menos, planejar em 10. Portanto, nós temos que ter um olhar do Ceará para o mundo, olhando o que é essa região do mundo pode nos oferecer de oportunidade para o empresariado brasileiro e para o empresariado cearense. Mas para isso, nós precisamos superar uma questão, e quero dizer que, sendo deputado do PT, eu não posso concordar com a elevação da taxa de juros que nós temos nesse momento. O deputado Roberto Mesquita já fez pronunciamento nessa casa, alertando os cearenses e aos deputados que é inaceitável o lucro dos bancos no nosso país, que é inaceitável a taxa de juros. E quero deixar de posição muito clara, eu tive a oportunidade de estar em reunião com o economista Luiz Gonzaga Beluso, com a grande economista Leda Paulani, e nos apresentando. Nós estamos na nossa base social, histórica do PT, da CUT, do movimento sindical, tendo contradição com o trabalhador simples do nosso povo, que ganha até 2 salários mínimos. E ganhar até 2 salários mínimos é mais de 80% da classe trabalhadora do estado do Ceará. E o nosso governo jogou para o ano que vem o pagamento do PIS. Isso não representa 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas é o saláriozinho mínimo para o nosso povo, às vezes, fazer a festa de aniversário, comprar um móvel para casa, aquecer a nossa economia. E o sujeito que nasceu em maio vai receber agora o PIS ano que vem. E nós aumentamos a taxa de juro num patamar que o governo federal vai pagar 100 bilhões de reais a mais pela elevação da taxa de juro. O nosso partido, na reunião da nossa executiva nacional, pede na sua resolução que o governo faça uma reorientação da política econômica. E o elemento central da reorientação da política econômica é nós termos a redução da taxa de juros. Eu fico muito feliz com a Marcha das Margaridas. Quero saudar a deputada Raquel, que lá estava, e quero saudar o deputado Moisés, que também lá estava presente. Da importância de nós lutarmos e garantirmos o direito para o nosso povo. Mas nós não vamos fazê-lo se o nosso governo não fizer um posicionamento de que nós não podemos ter uma taxa de juros elevada, porque há um cerco na mídia. A gente paga, dita que é um jornalista independente de análise econômica,
mas que nos bastidores nós sabemos que é pago para dizer que a única solução é aumentar a taxa de juros. É dizer, eu estou muito preocupado, porque se a agência internacional tirar o Brasil do mapa do investimento, isso vai criar um problema grave. No fundo, o que esses senhores e essas senhoras querem é taxa de juros de 12,5%, 13,5%, 15%, para que os banqueiros desse país tenham o maior lucro possível. A taxa de juros do país já representa 10% do PIB dessa nação. E isso é inaceitável. Por isso que nós vamos, deputado nos Elmano, próximos quando dias... possível, me permita, Pois não, deputado. E o que fazemos diante disso? Eu quero dizer com muita alegria que está a surgir nesse país a Frente Brasil Popular, que vai reunir os movimentos sociais desse país. Deputado Santana, quando possível, uma parte. Pois não, a CUT, o Movimento Sem Terra, a UNE, a CTB, a UBS, os movimentos de mulheres como a Marcha Mundial de Mulheres, e vão começar a ir para a rua no dia 20, para dizer para o nosso governo e dizer para a sociedade: nós não queremos a taxa de juros como está, porque isso retira dinheiro das políticas sociais. É isso que tem que fazer e não retirar o PIS do trabalhador ou jogar o pagamento para frente. E nós queremos a rediscussão do superávit primário, nós queremos as reformas democráticas e populares e nós queremos uma reforma tributária. Esse país, os ricos não pagam imposto porque tudo que eles produzem está dentro do preço que você, cidadão, quando compra o produto, paga. E o setor produtivo tem que ter um sistema tributário mais simples e mais eficiente para ele produzir melhor e com melhor produtividade. Mas nós queremos que a fortuna, não remediado, porque no Brasil nós temos um problema que o sujeito, quando bota um pequeno mercantil e melhora de vida, ele já acha que é um grandão. Ele é um remediado que subiu na vida graças ao seu trabalho. Eu estou falando de fortunas de bilhões e de centenas e centenas de milhões. Esse setor, infelizmente, no Brasil, não paga imposto e não tem o mínimo de sensibilidade, com raras e honrosas exceções, ao povo brasileiro sofrido. Eu queria agora dar os apartes. Inicio pelo nobre deputado Roberto Mesquita.